Bem, como eu estava falando na última aula, a escola de Alexandria é um prolongamento do conhecimento grego em outras terras. Como eu falei aqui já que, devido à morte de Alexandre o Grande, houve uma época de grande tumulto, 30 anos de guerras, e até que as coisas se estabilizaram e alguns generais mais importantes, eles se ocuparam dessas regiões. E um deles, chamado Ptolomeu, ele ficou com o Egito e ele teve a ideia de patrocinar uma instituição cultural que foi conhecida como um museu. Como eu já disse aqui, museu não tem acepção moderna da palavra, segundo a qual um museu é um lugar onde se guarda raridades, coisas antigas. Não é bem isso. O museu era a morada das musas, que eram as divindades que patrocinavam os vários ramos das artes e ciências. Muito bem, essa chamada Escola de Alexandria, que durou cerca de 700 anos mais ou menos, ela produziu alguns dos maiores e mais importantes gênios da ciência antiga. Eu botei aí alguns nomes relativos a diferentes atividades. Então, por exemplo, nós temos os astrônomos Aristarco de Samos, Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu. No matemático, nós temos Euclides, Apolônio, Diofante e Pappus. E matemáticos e também engenheiros, Arquimedes e Herão de Alexandria. Eu queria chamar a atenção para o fato de que essas datas que eu pus aí têm um caráter meio especulativo. Elas não são exatamente precisas. Algumas datas são corretas, outras são estimativas, mais ou menos, do período em que essas pessoas exerceram as suas atividades. Então você veja que começa lá no 300 a.C. e 330 Euclides, e isso vai até Pappus, que é já séculos depois de Cristo. Bem, essa chamada escola não era exatamente uma escola, era um grupo de pessoas, alguns em Alexandria, outros em outras regiões da Grécia ou do Mar Egeu, e eles se comunicavam entre si, e eles levaram a ciência ao máximo de desenvolvimento possível na antiguidade. Começando pela astronomia, a gente começa sempre pelo mais antigo, que é Aristarco. Aristarco foi um grande astrônomo e matemático, a gente sabe. E eu já falei aqui que uma das suas grandes, vamos dizer assim, uma das suas grandes realizações, pela qual ele é muito citado, é o fato dele ter proposto o sistema de Copérnico 1800 anos antes. Já disse aqui que essa obra não se encontrou, está perdida. A gente sabe porque Arquimedes, no prefácio de uma de suas obras, ele faz uma exposição das ideias de Aristarco. E ele diz: Aristarco, ele colocou o Sol no centro do universo e colocou todos os planetas girando em torno do Sol. E ele também disse que a Terra dava uma volta em torno do seu eixo e que a esfera das estrelas ficava parada. E, além disso, ele ainda propôs que as estrelas estivessem muito longe da Terra, de maneira que o movimento da Terra em torno do Sol ele não se refletisse na posição das estrelas, que a imobilidade das estrelas é porque elas estavam muito longe, e quando a Terra girava em torno do Sol, esse deslocamento de posição era imperceptível. Devemos dizer que naquela época, e durante muito tempo ainda, a tradição era que o sistema solar era pequeno. Logo depois de Saturno, tem a esfera das estrelas. Acabou. Não era uma coisa bem limitada. Inclusive, Tycho Brahe, o grande astrônomo, né, ele dizia que seria impossível as estrelas estarem longe, porque Deus não vai desperdiçar tanto espaço assim vazio.
Bom, existe menção de outros indivíduos com ideias semelhantes. Segundo se sabe, um sujeito chamado Heráclides de Ponto, que morava na ilha de Rhodes, ele teve também uma ideia parecida, segundo a qual Vênus e Mercúrio, que sempre acompanham o movimento do Sol, eles girariam em torno do Sol. Essa ideia, chamada heliocêntrica, ela não teve sucesso. Ela continuou como uma hipótese marginal, menos popular e secundária. Bem, por quê? Primeiro porque a tradição é importante. Se você for sempre, desde jovem, te ensinarem que uma coisa é verdade, você acaba acreditando naquilo. Segundo lugar, porque em geral as religiões eram hostis à ideia heliocêntrica. Eu já mencionei aqui que o grande literato romano Plutarco disse que um indivíduo chamado Cleante, ele reclamou que os gregos não faziam nada para processar Aristarco por impiedade, por ter colocado o Sol no centro do universo. E o advento do cristianismo não muda as coisas. Primeiro porque a linguagem bíblica ela é obviamente geocêntrica, como tinha de ser. Nós mesmos usamos uma linguagem geocêntrica quando nos referimos aos acontecimentos celestes. Nós dizemos o Sol está nascendo. Não está nascendo coisa nenhuma. Ele sempre esteve lá, a Terra está girando. Não é? Nós dizemos a Lua está subindo, a Lua não está subindo, a Terra está girando. Mas nós comumente usamos uma linguagem adequada ao nosso sistema de referência, da maneira pela qual as coisas parecem para nós. E também os grandes astrônomos que o seguiram, como Hiparco e Ptolomeu, optaram pela ideia geocêntrica e ela predominou por muitos e muitos séculos. Bem, a outra coisa que Aristarco é importante é que ele foi a primeira pessoa, ao que se sabe, e isso ele deixou uma obra escrita que sobreviveu, tentando fazer uma coisa muito difícil, determinar as distâncias e tamanho dos astros. Eu já falei aqui que você olhar para um astro não dá a menor ideia da distância que ele se encontra. Você não sabe se a luz é fraca porque ele está longe ou porque ele emite pouca luz mesmo e está perto. E Aristarco tenta, através de observações astronômicas e no uso da geometria, ou seja, pegar a geometria terrestre e passar a utilizá-la fora da Terra, no espaço, ele procura pelo menos estabelecer umas relações de distância. Por exemplo, quantas vezes o Sol está mais longe da Terra do que a Lua? Quantas vezes a Terra é maior do que a Lua? É menor, é maior? Quanto? E ele procura fazer isso através de observações astronômicas e de cálculos geométricos derivados dessas observações. A primeira coisa que ele procurou fazer foi determinar a distância da Terra ao Sol em relação à da Terra à Lua. E ele utilizou um método que eu preciso ilustrar aqui. Aqui está. Ele utilizou um método que ele é engenhoso, embora seja extremamente inconveniente para obter bons resultados. A ideia de Aristarco é a seguinte: suponha que você está na Terra, aqui está a Lua e aqui está o Sol. E você está exatamente no momento em que metade da Lua está iluminada e metade está escura. Isso significa que o Sol, a Lua e a Terra formam um triângulo retângulo com o vértice de 90 graus na Lua. Ora, se isso é verdade, se você dividir a distância de pequeno da Terra à Lua pela distância de grande da Terra ao Sol, você obtém o cosseno desse ângulo. Ou
Fazendo ao contrário, a distância da Terra ao Sol dividida pela distância da Terra à Lua é a secante deste ângulo. Tudo bem. Infelizmente, esse método é inconveniente do ponto de vista prático. E para isso tem 3 boas razões. A primeira razão é que é muito difícil determinar o momento exato da meia-lua. Não é uma coisa fácil de determinar com observação terrestre. Pequenas deslocações de sombra são difíceis de perceber. A segunda razão é que a Terra está girando a 15 graus por hora. Ou seja, 15 graus por hora significa 1 grau de ângulo a cada 4 minutos. Ou seja, que a cada 2 minutos o Sol e a Lua andam um ângulo equivalente ao seu diâmetro. De maneira que se você está observando a posição da Lua com todo o cuidado e marcou a posição, e você vai ver a posição do Sol, até lá a Lua já saiu do lugar. Você tem que ter cuidado, rapidez e eficiência de uma experiência que não é fácil de fazer de maneira nenhuma. A terceira e principal razão é que esse ângulo θ que está aqui é perto de 90 graus. Isso é um desastre. Porque pequenas diferenças no ângulo θ produzem formidáveis diferenças na secante. Repare, a secante é o inverso do cosseno. Cosseno de 90 graus é 0. Se você pegar 0,01 e 0,001, é uma pequena diferença em diferença, mas em quociente é imensa. Ou seja, mínimos erros no ângulo θ produzem enormes diferentes valores da distância. E Aristarco parece que estimou esse ângulo em 87 graus, quando na verdade ele é 89 graus e 50 minutos. Não parece muito, mas perto de 90 graus, isso faz com que o quociente das distâncias varie muito. Aristarco, na sua obra, ele dá valores mínimos e máximos aproximados. E ele estima aproximadamente a distância da Terra ao Sol 20 vezes maior que a da Terra à Lua. E o resultado certo, ou melhor, é 390. Há um erro de um fator 20. Aí. Por causa dessa dificuldade de medir com precisão ângulos próximos de 90 graus. É curioso observar que esse valor da ordem de 20, ele permaneceu por muito tempo. Ele ultrapassou a Idade Antiga, ele ultrapassou a Idade Média e Galileu ainda estava pensando no fator 20. E Kepler também. Só foi no século XVII que os astrônomos de Paris obtiveram um bom resultado. Um bem melhor resultado para essa distância, através de uma observação de triangulação, tomando como base Paris e Cayena, nas Guianas. E você observando o planeta Marte. Marte é bem melhor de observar que o Sol. O Sol é muito luminoso e o Sol, como é um disco, não é um ponto, é mais difícil de você localizar o centro do Sol com precisão. E eles então mediram a distância a Marte, usaram as leis de Kepler para transformar a distância, período em distância, e obtiveram o valor 360, que não está mal. O correto é 390 e pouco. É uma primeira ideia que se teve de quão longe o Sol estava da Terra. E a humanidade ainda caminhou com esse fator em torno de 20, um pouco diferente, conforme o experimentador, por muito tempo ainda. Bem, embora esse resultado tenha dado numa estimativa muito ruim, ele é muito interessante porque é a primeira tentativa de você obter um valor baseado em observações astronômicas, e não só isso, de você ter a audácia de transplantar a geometria terrestre para o espaço inteiro.
os teoremas da geometria da Terra valem para todo o espaço. A segunda medida de Aristarco foi a questão do tamanho da Lua. A Lua é menor que a Terra, é maior quantas vezes? E ele usa um método perfeitamente razoável e que se baseia na observação dos eclipses totais da Lua. A ideia é a seguinte: vamos supor, só para simplificar, que o Sol está muito longe, de maneira que a sombra da Terra é um cilindro. A gente sabe que é um cone, mas é um cilindro, digamos. E você olha um eclipse total da Lua, muito bom. Muito bom quer dizer que passe exatamente pelo meio da sombra. Não corte a sombra obliquamente, passe pelo meio. Aí você olha o céu e marca a estrela por aqui, onde a Lua entrou na sombra. Marque uma estrela onde a Lua saiu da sombra. Meça esse ângulo entre esses dois extremos e compare esse ângulo com o diâmetro aparente da Lua. Se isso for um cilindro, essa relação é a relação real de tamanhos. Naturalmente não é um cilindro, isso é um cone. Aristarco tem que fazer umas correções devido ao estreitamento desse cone. E ele chega lá a dois resultados que ele diz, bom, está entre 2,5 e 3,15. Bom, aliás, ele não usa. Eu estou usando uma linguagem de frações decimais. Ele usa uma fração, uma proporção. Isso dividido por isso e isso dividido por aquilo. Na verdade, a Terra é maior do que a Lua, em dimensão linear, 3,67 vezes. Mas nem quer dizer da ordem de 3, não tem nada mal para a época. É uma boa aproximação, sem dúvida nenhuma. Esse é um resultado importante e que tem uma boa ordem de magnitude. A outra medida é o problema da distância da Terra à Lua. Aristarco faz uma série de medidas e uma série de manobras com ângulos, que eu não vou repetir aqui, e o resultado dele não é grande coisa. Devemos lembrar um fato importante. Na sua obra, que eu estou citando agora, sobre as distâncias e tamanho dos astros, ele dá para o diâmetro aparente do Sol e a Lua 2 graus. Isso é mau, não é um bom valor. Contudo, Arquimedes, ao citar Aristarco, dá o valor de meio grau, que é muito melhor. O ângulo subentendido por dois extremos de um diâmetro lunar para um observador terrestre, tanto da Lua como do Sol, oscila em torno de meio grau. A Lua é um pouquinho maior entre aspas, em aparência, tanto que ela faz eclipse do Sol. Ela tapa o Sol quando passa na frente. Mas esses valores variam com as distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol, de maneira que é possível ter um eclipse anular, como se diz, em que a Lua passa na frente do Sol, mas não cobre inteiramente. Isso é raro. Mas isso aí dá uma ideia de que a Lua é um pouquinho, em média, um pouquinho maior do que o Sol em aparência, e esse tamanho varia em torno de meio grau. Para ter uma ideia, vocês olharem a Lua e olharem os dois extremos da Lua, esse ângulo corresponde a meio grau da esfera celeste. Bem, Aristarco dá um valor lá, que eu, pelo que eu pude entender do que ele escreve, é 60 raios lunares, o que é mau. O valor bom é 60 raios terrestres. Isso foi corrigido por astrônomos posteriores. Ptolomeu e Hiparco repetiram as experiências e obtiveram valores bem melhores, bem mais próximos da realidade. Como é que você pode medir isso? Bem, eu vou dar uma experiência que não é de Aristarco, certamente é um pouco bem mais moderna, porque eu vou usar valores
modernos. Mas se vocês quiserem ter uma ideia, se você quiser discutir o problema da distância da Terra à Lua, você tem uma maneira que não é muito complicada. Essa maneira é a seguinte: você mede uma série de ângulos. Esses 4 ângulos aqui. Imagine esses 4: alfa, beta, gama e delta. Vamos lá. Consideremos este triângulo aqui, que vem daqui, passa pelo centro da Terra e vem até o ponto onde a Lua cruza a sombra da Terra. A soma desses ângulos aqui, alfa mais beta mais teta, é 2 retos. Aí você considera isso tudo aqui. Gama mais delta mais teta também é 2 retos. Né? É um ângulo raso. Então, alfa mais beta é gama mais delta. Até aí tudo bem. Acontece que alfa é o ângulo que um observador aqui veria o raio terrestre. Beta é o ângulo que o observador aqui veria o mesmo raio. Como o Sol está muito mais longe que a Terra, 400 vezes, você despreza simplesmente o alfa na presença de beta. Joga fora esse alfa, fica beta e gama mais delta. E gama mais delta são ângulos mensuráveis. Temos aqui a metade do diâmetro aparente do Sol e temos aqui a metade do tamanho do cone de sombra. Se você observar um bom eclipse cuidadosamente, esses ângulos são passíveis de serem obtidos. Eu até peguei os ângulos aqui, só para ter uma ideia. Gama 0,26 graus, delta 0,69 graus. Aí o beta, calcula-se essas distâncias e dá 60,3. Porque o seno de beta é o raio da Terra dividido pela distância da Terra-Lua. Então, isso aqui dá 60,3, isso pode ser feito, desde que você tenha instrumentos modernos, ou relativamente modernos, para ter uma ideia decente desses ângulos. Bem, então vocês vejam que os gregos da época, eles se preocupavam com essas medidas astronômicas e conseguiram um valor razoável para o tamanho da Lua em relação à Terra e, posteriormente à época de Aristarco, um bom valor para a distância da Terra-Lua. Eles sabiam onde estava em relação ao raio terrestre. O problema, como eu falei, é a distância da Terra ao Sol, que esse aí não conseguiram melhorar muito. Ficaram em torno dos 20. Diga. Repetiu, mas a experiência é terrível, porque você precisa de uma precisão de ângulo, de você detectar um ângulo de 89 graus e 50 minutos. Isso é muito perto de 90. De maneira que qualquer errinho aí estoura a distância. E note-se que esse ângulo corresponde ao centro do Sol, que é difícil de observar, com toda a luz que o Sol faz. E essas medidas, os instrumentos, os goniômetros que mediam ângulo de precisão, não tinham uma precisão suficiente para determinar esses 10 minutos de arco, de diferença. Num ângulo de 90 graus. Você achar um erro de 10 minutos de arco é muito difícil. De maneira que as medidas, em geral, não davam resultados consistentes. Bom, o problema, então, após Aristarco, havia um outro problema. Qual é o tamanho da Terra? Todo mundo já sabia que a Terra era esférica. Aristóteles dá um tamanho para a Terra, mas diz que esse tamanho foi medido pelos matemáticos. Não diz quem, nem como. Uma medida famosa, que foi realizada em Alexandria,
por um matemático chamado Eratóstenes. Eratóstenes era um importante cientista de Alexandria. Ele era o diretor do museu. Era um indivíduo de largos conhecimentos. Inclusive, ele era apelidado pelos gregos por dois nomes, Beta e Pentatlos. Bem, o Beta vem depois do Alfa. Isso significa que ele era o segundo em todas as artes, não era primeiro em nenhuma, mas era muito bom em tudo. E Pentatlos veio da competição que tem, olímpica, que já tinha naquela época, de você fazer 5 provas. E o importante era você ser proficiente em todas as provas. Então, que ele era um indivíduo proficiente em todas as modalidades, mas ele não era o primeiro em nenhuma. Bem, ele é famoso por duas coisas. Uma que não vale nada, que é o chamado crivo de Eratóstenes. Se algum de vocês ouviu falar no crivo de Eratóstenes, é uma maneira prática de determinar os números primos até um número que não seja muito grande. Você faz assim, você escreve todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, digamos. Aí você corta todos os pares. Depois você corta todos os múltiplos de 3. Depois corta todos os múltiplos de 5. Todos os múltiplos de 7. Todos os múltiplos de 11. Todos os múltiplos de 13. E assim vai cortando. O que sobrar é primo. Claro. Evidentemente, se você cortou todos os múltiplos de todos os primos, você acaba chegando no número primo. Não tem mais nada para cortar, acabou. Esse método, naturalmente, ele é conveniente desde que você queira fazer uma tabela de primos até um número que não seja muito grande. Senão ele é impraticável, obviamente. E a outra coisa pela qual ele é muito mais famoso é uma determinação do raio terrestre. Eratóstenes foi, talvez não foi o primeiro, mas o mais famoso da pessoa que calculou o raio da Terra. O método que ele usou é um método teoricamente muito bom, embora sujeito, como é inevitável, a uma série de erros. Eu preciso de uma figura aqui para ilustrar o método que ele usou. Eu tenho uma figura aqui, serve. Essa é boa. Deve dar. Eu tenho mais de uma, mas essa aqui é suficiente. Considere essa figura aqui de cima. A história é a seguinte. Diz a tradição, que Eratóstenes soube que na cidade de Ciene, que fica ao sul do curso do Nilo, no dia do equinócio, o sol iluminava o fundo de um poço. Isso significa dizer que nesse dia, ao meio-dia, o sol estava no zênite. E ele teve a seguinte ideia. Ele imaginou que Ciene e Alexandria estavam bem alinhados no mesmo meridiano. Então aqui está Alexandria, aqui está Ciene. Então, ao meio-dia, do dia do equinócio, note-se que, estando no mesmo meridiano, o meio-dia é o mesmo para todo mundo. Ele mediu a inclinação do raio do Sol, esse ângulo. Aqui o Sol bate perpendicularmente, aqui o Sol bate obliquamente. E ele achou que esse ângulo era 1/50 de 360 graus, 12 graus. Mediu, era 1/50 de 360 graus. Muito bem. Então ele concluiu que o perímetro terrestre inteiro era 50 vezes a distância entre essas duas cidades.
Então, ele pegou a distância entre as duas cidades e multiplicou por 50. Bom, primeiro problema. Essa medida ela está recheada de erros. Primeiro, Alexandria e Siene não estão no mesmo meridiano exatamente. Segundo, não é verdade que no dia do equinócio o Sol esteja a pino ao meio-dia. Tem pequenos, tem sempre erros. E outro problema é como é que ele achou a distância de Alexandria e Siene. Os autores não mencionam como. Existem hipóteses. Essas hipóteses são da cabeça das pessoas que as fizeram. Acharam, por exemplo, que ele podia ter estudado com o pessoal das caravanas que faziam a viagem, quanto tempo levava para chegar lá, quanto tempo ficava parado no meio do caminho, quanto tempo ficava andando e quanto tempo um camelo andava, qual a velocidade de um camelo, para ter uma ideia. Dizem outros que ele lançou mão de informações de caminhantes, pessoas que andavam e que tinham a paciência de medir o número de passos entre dois lugares. Sei. O resultado é que ele achou que era 5.000 estádios a distância das duas cidades. Isso multiplicado por 50 dá um perímetro de 250.000 estádios. O problema é saber quanto vale um estádio. Por quê? Porque havia vários estádios na época. Essa medida em vários lugares tinha valores diferentes, obviamente. Então, se você escolher um estádio apropriado, você pode obter um valor muito bom para o raio da Terra. É claro que isso não quer dizer muita coisa, porque a medida é tão, vamos dizer assim, propícia a erros, que se esse for o valor correto que ele acertou, ele teve sorte. Porque há muitos erros a fazer nesse tipo de medida. Mas isso não importa. O que importa é o resultado que sai e que naquela época os gregos sabiam bem qual era o tamanho do raio da Terra. Ou pelo menos tinham uma boa aproximação do tamanho do raio da Terra. Outras medidas foram feitas em épocas semelhantes. Um certo Posidônio de Rhodes repetiu a mesma medida, usando como ponto de partida Rhodes e Alexandria, e medindo, se não me engano, a altura da estrela Canopus. E obteve lá 180.000 estádios. Também não sei que estádio é esse. Mas, de qualquer maneira, também ele não diz como é que ele achou a distância de Rhodes e Alexandria. Inclusive porque Rhodes e Alexandria são portos do Mediterrâneo. E como é que ele achou a distância entre dois pontos ligados em cima de água, eu também não sei. Mas, de qualquer maneira, basta para nós admirarmos a capacidade de investigação desse pessoal e o fato de eles terem inventado métodos razoáveis para obter isso e ter conseguido resultados até, para falar a verdade, de boa aproximação, não há dúvida nenhuma. Então a única coisa que ficou ruim foi a distância da Terra ao Sol em relação à da Terra à Lua. Esse 20 permaneceu aí como tradição por muitos anos, até o século XVII, onde se obteve um valor decente, melhor, para a distância da Terra ao Sol. A ideia é de que o Sol estava muito mais perto da Terra e, naturalmente, era muito menor do que é. Porque, vendo o diâmetro aparente daquela distância, imaginava-se o Sol fosse 20 vezes maior do que a Lua, coisas assim. Pequenas, quando na verdade é muito maior. Bem, a astronomia na Grécia, ela teve outros nomes muito relevantes. O considerado maior astrônomo grego foi Hiparco. Hiparco viveu em Alexandria, ele fez observações em outros lugares
e ele tem uma série de méritos grandes. Ele foi um observador muito meticuloso e ele obteve valores muito bons para uma série de tempos e distâncias. Por exemplo, o mês lunar, ele determinou o mês lunar com uma precisão excelente. 29 dias e meio, dá um ótimo resultado. Ele determinou a inclinação da eclíptica ao Equador com um erro de 5 minutos de arco. Uma boa precisão. Ele determinou o valor do ano trópico, um ano, com um erro de 6 minutos e meio. Nada mal. Excelentes valores para a época. Ele determinou as distâncias, pegou o estado de Aristarco, repetiu e com maior sucesso, menos no caso da distância Terra ao Sol, que essa ficou ruim mesmo, não há dúvida. E Aristarco era um matemático. E segundo se sabe de Ptolomeu, porque Ptolomeu transcreveu muita coisa que Aristarco fez, ele foi o primeiro a estabelecer relações entre linhas trigonométricas. Eu devo chamar a atenção para vocês para o fato de que os gregos não conheciam as funções trigonométricas de hoje. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, não conheciam isso. Eles usavam uma outra informação, que é o arco e a corda. Ou seja, eles faziam o seguinte: eles faziam tabelas, né? Eles tinham tabela. As tabelas dele eram baseadas na seguinte ideia: tem aqui o ângulo, vamos botar aqui o raio 1, raio igual a 1. Eles mediam isto, a corda do arco. Nós gostamos de medir o seno, que é metade da corda do arco, metade. Eles não tiveram essa ideia, de maneira que eles faziam tabelas, não de senos, mas de arcos, para cada ângulo o valor do arco. E essas tabelas eram feitas, Ptolomeu fez várias tabelas. E eles obtinham resultados para os arcos que a gente pode hoje transplantar na nossa linguagem dos senos. Por exemplo, seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A, ou cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B menos seno A seno B, estavam lá, escritas de um modo diferente. Eles lançaram a semente da trigonometria sem falar nas linhas trigonométricas. Eu chamo atenção para o fato de que o seno é, na verdade, uma invenção hindu. Os hindus foram que começaram com essa ideia de, em vez de medir o arco, medir o seno do ângulo. E tem uma história muito curiosa sobre a palavra seno, que nós usamos até hoje. Parece que os hindus, eles chamavam o seno de meia corda, o que é bem razoável, né? Se você olhar a figura, você vê que o seno do arco do círculo trigonométrico, o seno do ângulo é metade do arco. E os árabes pegaram essa informação dos hindus e eles escreveram lá em árabe a palavra correspondente. Quando houve a época das grandes traduções, lá pelo século XII, pelo século XIII, o indivíduo que foi traduzir o manuscrito árabe para o latim, ele não entendeu exatamente o que estava escrito e entendeu que a palavra que estava lá escrita era golfo, baía, não era meia corda. E aí, em latim, golfo é sinus. Então, passou a chamar de seno. E, aliás, etimologicamente, o seno tem a mesma origem da inflamação chamada sinusite.
porque a sinusite são os seios nasais, que são espécie de baías que tem nos ossos. Então, por um acidente da vida, a palavra seno apareceu na nossa linguagem e assim ficou, por causa de um erro de tradução. Esses erros não são incomuns, porque quando os manuscritos árabes começaram a ser traduzidos, as traduções eram muito pobres, havia má interpretação e, por exemplo, você às vezes introduzia uma palavra que acabava ficando de uso corrente, mas que não era a mais comum. Por exemplo, a palavra algoritmo. A palavra algoritmo vem de um árabe chamado al-Kharizmi, que o tradutor medieval entendeu como algoritmo. E aí todos os processos algébricos passaram a ser chamados de algoritmos. E são acidentes que acontecem e a vida está cheia disso. Mas como eu ia dizendo, então Hiparco foi um indivíduo que excelente em geometria, que ele desenvolveu as leis de soma de arcos, de senos e cossenos de arcos, sem mencionar a palavra seno nem cosseno. E ele também é famosíssimo pelo catálogo de estrelas. Ele catalogou 850 estrelas. Não é pouco. O que é catalogar? É você dar as coordenadas, a latitude e a longitude das estrelas. Essa longitude e latitude, que os astrônomos chamam de declinação e ascensão reta, não vem ao caso, ela é baseada no seguinte: você faz um sistema de coordenadas esféricas, em que você toma como base o plano do equador terrestre, e você mede a longitude a partir de um ponto do equador que você define como meridiano de origem. E esse meridiano de origem era definido no ponto do equinócio, em que o Sol cruza o equador. É ali que vamos contar a longitude. Acontece que quando Hiparco começou a fazer o seu grande catálogo de estrelas, ele, comparando com catálogos anteriores que já haviam e que estão perdidos, ele observou que havia uma diferença na longitude das estrelas. Diferença sempre há. Os erros de medida são incontroláveis. Mas ele reparou certamente que esses erros eram sempre na mesma direção e sempre do mesmo valor. Isso indica que há um erro sistemático na localização do sistema de coordenada. E ele então descobriu que o equinócio estava andando, que era o ponto de referência. E ele procurou fazer medidas através das datas dos catálogos anteriores sobre o quanto o equinócio estava percorrendo o zodíaco. E ele achou lá um valor estimado entre 43 e 46 segundos de arco por ano. O correto é 50,3. Um excelente valor. Vocês viram que é um valor extremamente pequeno. 50,3 segundos de arco. Menos de um minuto de arco por ano. Isso é chamada de precessão dos equinócios. Esse é um fato bem conhecido que faz com que o Sol, a cada época, ele vá cortando o zodíaco em diferentes signos. Na época em que essas medidas foram feitas, o equinócio estava na constelação de Áries. Hoje já está mais perto já passou de Peixe, está perto de Aquário. Mas, como eu já falei para vocês, os astrólogos continuam com a notação antiga. O primeiro signo é Áries, porque era o ponto onde você começava a contar no equinócio. E ainda continuam como Áries, e o último signo é Peixes, porque eles continuam contando a partir da posição errada do equinócio. Mas nem que você pegar uma coluna de astrologia e falar que o Sol está em tal constelação, não está.
estaria se fosse na nomenclatura antiga. Muito bem. O que causa a precessão dos equinócios? Hoje nós sabemos, graças a Newton. Graças ao gênio de Newton, nós sabemos o que causa a precessão dos equinócios. E para mostrar isso, eu preciso de uma figurinha ilustrativa que está aqui. Olhem para isso aqui. Vamos lá. A Terra é achatada no Equador. Naturalmente que eu botei um achatamento exageradíssimo para poder fazer o desenho. Imagina a Terra achatada. A Lua percorre uma órbita oblíqua em relação ao equador terrestre. Então o que acontece? Quando a Lua está aqui, ela atrai a Terra. Acontece que, como a gravidade diminui com o quadrado da distância, essa metade aqui tem um centro de gravidade um pouco mais perto do que aquela, de maneira que as forças de atração não são idênticas nas duas metades. Isso introduz um momento, um torque. E esse momento altera o momento angular da Terra, que começa a fazer uma precessão. Eu acho que eu tenho em algum lugar uma figura para ilustrar isso. Essa aqui. O que acontece é isso. Aqui está o Sol, aqui está a Terra girando em torno do Sol. A Terra, naturalmente, o eixo da Terra é oblíquo em relação à eclíptica, 23 graus e meio. E o eixo terrestre, ele descreve um cone. Da mesma maneira que um peão, o eixo de um peão descreve um cone sobre a ação do momento da gravidade terrestre no ponto de apoio. Naturalmente, como essa diferença é muito pequena, o achatamento é muito pequeno da Terra, e como a Lua está longe, esse torque, ou esse momento é muito fraco, de maneira que o polo da órbita da Terra, ele descreve um cone no céu com abertura de 23 graus e meio e dá uma volta em pouco menos de 26 mil anos. De maneira que, se aqui, por exemplo, está a estrela polar, próximo do eixo, alguns milhares de anos depois ela vai saindo de lugar e ela passa a ocupar uma posição diferente no céu. A estrela polar deixa de ser o eixo passa por outras constelações. E esse fato famoso foi descoberto por Aristarco, lá, bem antes de Cristo. De maneira que, quando o Ptolomeu foi escrever a sua famosa obra sobre a descrição do sistema solar e os métodos usados para prever a posição dos astros, ele já sabia desses efeitos. Efeitos pequenos que tinham que ser levados em conta. Então vocês vejam que a astronomia, no fim da civilização grega, ou na culminância da civilização grega, atingiu valores, vamos dizer assim, condições muito respeitáveis. E os gregos foram praticamente os únicos a se preocupar com o uso da matemática na astronomia, no sentido de você fazer modelos analógicos que podiam prever a posição futura dos astros. Você podia chegar nas suas tabelas, complicadíssimas naturalmente, dificílimas, e você prever onde é que a Lua vai estar em tal época, onde o Sol vai estar em tal época, e podia prever eclipse, já que você sabe onde é que os astros vão estar. Isso não é pouca coisa de maneira nenhuma. Isso é um resultado excepcional. E para vocês verem até onde é possível você, com meios muito limitados e usando somente o olho humano, que não havia nenhum instrumento óptico
acessível, você chegar a obter precisão dessa natureza. Muito bem. Se Hiparco é considerado o maior astrônomo de Alexandria, o astrônomo mais famoso é Cláudio Ptolomeu, porque Ptolomeu desenvolveu um sistema planetário que teve uma influência enorme. Durante 1.300 anos, todo mundo leu Ptolomeu. A Idade Média inteira, ainda no começo do Renascimento, todo mundo estava envolvido com as ideias de Ptolomeu. Ptolomeu já é um homem já da nossa era cristã. Ele viveu lá no primeiro século, segundo século depois de Cristo. Ele escreveu várias obras. Tem uma obra sobre mecânica, sobre estática, que está perdida. A gente sabe os títulos das obras apenas, infelizmente. Tem uma ótica de Ptolomeu, onde ele discute reflexão, ele discute refração, discute espelhos planos, discute espelhos curvos, etc. E, inclusive, ele estuda a refração e faz uma tabela de refração. Tem uma tabela onde ele dá o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E ele, inclusive, procura fazer uma estimativa para a relação entre esses ângulos. A gente sabe, não é? A lei da refração. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Para ângulos pequenos, isso aqui funciona aproximadamente. Todo mundo sabe disso. O seno é praticamente igual ao ângulo em radianos. E Ptolomeu ele tenta melhorar isso. Tenta introduzir um termo quadrático para melhorar isso para ângulos pequenos. Sobretudo, você sabe que a lei da refração, por algum acidente, que não sabe o que é, só ficou escondida até o século XVII. Quem sabe poderia ser descoberta antes, mas não foi isso que aconteceu. E é interessante que Ptolomeu menciona uma série de experiências, umas até muito populares no dia de hoje. Por exemplo, que você pode fazer em casa, naturalmente. Você pega um vaso, põe uma moeda no fundo do vaso, põe uma pessoa observando aqui, de maneira que ela não consiga ver a moeda, aí você enche de água e aí acontece que você passa a enxergar. A moeda sobe, você passa a ver a moeda enxergar por causa da refração. Ele menciona essa experiência clássica na sua obra. Ptolomeu tem mais obras. Vamos falando das menos importantes, é claro. Além disso, ele tem uma geografia. Além de falei menos importante, não. Essa geografia é muito importante. Foi muito popular durante muito tempo. Cristóvão Colombo vivia com essa geografia na mão, porque os erros dessa geografia de Ptolomeu nas longitudes aproximavam muito a Ásia da Europa. E Colombo queria realmente chegar lá e usava qualquer informação que fosse favorável ao que ele queria fazer. Bem, Ptolomeu tem uma obra chamada Tetrabíblos, que é pouco citada, é uma obra de astrologia. Naquela época, astronomia e astrologia eram coisas paralelas. Kepler era astrólogo.
Ele tinha um cargo de matemático da corte imperial, entenda-se astrólogo. Tinha que fazer predições. E isso era uma coisa muito comum na Antiguidade e inclusive na Idade Média. Não é? Na Idade Média, mesmo no começo do Renascimento, a astrologia era uma coisa comum. Todos os príncipes tinham seus astrólogos, inclusive os eclesiásticos e cardeais também tinham seus astrólogos. E a ideia era muito simples. Era baseada nessa seguinte coisa: o céu é superior à terra. Se o céu é divino superior à terra, ele deve exercer uma influência na terra. E um argumento forte dado era as marés. O Sol influencia a Terra, é claro, tem luz e calor, e a Lua influencia as marés, é sabido. Então, outros astros devem ter também as suas influências. Eles devem transmitir as suas informações para a Terra. Isso era uma coisa aceita, em geral. A única coisa que a igreja cristã não aceitava era a ideia de que essa influência fosse predestinatória. Quer dizer, que você é um títere, você é um teleguiado pelos astros. Porque se você for isso, a ideia de pecado desaparece. Não tem mais céu e inferno, você está fazendo o que tem que fazer, que mandar não fazer, então que arbítrio você tem para ser julgado, né? Isso não, mas essas influências foram aceitas por muito tempo e muitos astrônomos trataram isso seriamente, procuraram ver a influência dos vários astros, o que pode acontecer na Terra, como um trabalho científico. Bem, ainda, bom, agora chegamos no ponto crítico. A principal obra de Ptolomeu é o seu sistema planetário. Essa obra ela permaneceu, ela sobreviveu, ela existe em muitas e diferentes traduções. Nem todas concordam umas com as outras, o que é de esperar. Naquela época as cópias eram manuscritas, né? E essa obra, ela tinha o nome original de Coleção Matemática. E ela ficou tão famosa que ela passou a ser chamada de A Grande Coleção. Acontece que megiste em grego é um superlativo, quer dizer o melhor, o maior. E quando os árabes se apropriaram da cultura grega e eles descobriram Ptolomeu, e eles ficaram muito admirados com Ptolomeu, e eles, como eles colocavam o artigo ao, o na frente de tudo, essa obra ficou conhecida com o nome de Almagesto. E é o nome que ela é usada até hoje. Você vai no dicionário procurar o Almagesto de Ptolomeu. Isso aí é uma complicada corrupção do nome original, feita através pelos árabes, e a civilização ocidental engoliu e continua chamando de Almagesto de Ptolomeu. Essa é uma obra monumental, onde ele discute matemática, geometria, tudo, e ele apresenta uma série de modelos para representar o movimento dos astros. Então ele começa pelo Sol. Ele usa um método que já tinha sido proposto por Hiparco. Hiparco andou metendo muito a mão nisso, e Ptolomeu, inclusive, não regateia elogios a Hiparco. Ele menciona tudo que Hiparco fez, exatamente. E a ideia de Hiparco, que Ptolomeu adotou para o movimento do Sol, era uma ideia muito razoável para a época. Naturalmente, e a grosso modo, o Sol gira em torno da Terra numa circunferência. Mas nós já vimos que
essa rotação não é uniforme. As estações não duram o mesmo período. Então a ideia é a seguinte: você bota a Terra aqui, você põe aqui, põe o Sol aqui girando. Isso aqui é o centro da órbita solar e você bota a Terra aqui, um pouquinho para cá. Isso se chama uma excêntrica. Quer dizer, o centro do movimento do Sol não é a Terra. A Terra está um pouquinho fora do centro do círculo. E a razão para isso é que com isso você consegue explicar por que o Sol anda mais depressa aqui do que aqui. Porque ele estando um pouquinho mais perto, a velocidade angular fica maior. Você vê esse de andar mais depressa. E mais longe vem andar mais devagar. Com esse artifício, você simula o fato do movimento do Sol não ser uniforme. Naturalmente que Ptolomeu trabalhava no esquema, aliás, geocêntrico é uma palavra mal usada. Melhor seria geostático, porque realmente o centro não é a Terra aí. A Terra está parada, tudo bem, é estática, mas o centro desse círculo não é a Terra. Isso mostra uma independência intelectual de Ptolomeu em relação à tradição antiga, de que só pode haver no céu movimentos circulares, e circulares uniformes, e uniformes em relação ao centro. E o Ptolomeu, para representar o que está acontecendo, ele abandona uma série dessas crenças e passa a usar uma série de artifícios que não tem nada a ver com essas ideias. O problema dele é que a coisa funcione. Se você está usando excêntrico ou não está usando excêntrico, isso é outro problema. Inclusive, Ptolomeu não faz um sistema solar. Cada astro tem um esquema. Cada astro tem uma série de circunstâncias, uma série de curvas para representar um movimento. Depois você passa para o outro astro. Ele não está preocupado em integrar tudo num esquema único, longo. Bom. Agora, como é que Ptolomeu agora vai representar os planetas? Eu vou pegar o exemplo de Vênus. Vênus é um bom exemplo. Serve para representar o tratamento para um problema, como é que se diz? Um planeta interior, mais perto do Sol. Para nós, hoje em dia, nós imaginaremos a coisa assim: pega um observador terrestre. Então, está aqui o observador terrestre, ótimo. Então, o Sol gira em torno de Vênus. E Vênus gira em torno do Sol. A superposição desses dois movimentos dá o resultado que nós vemos da Terra. Ptolomeu não sabe disso, mas ele adivinha uma coisa assim. Ele põe a Terra aqui, ele põe o Sol aqui. O Sol está longe. E ele bota um planeta fictício, Velhinha, que acompanha exatamente o movimento do Sol em torno da Terra. E ao redor desse planeta fictício vira o Vênus. Vênus gira em torno de um planeta fictício. Esse planeta fictício acompanha o movimento do Sol. De maneira que, em profundidade, isso é exatamente isso. É só você botar o Sol aqui, onde você quiser. Naturalmente que há uma diferença, que é o seguinte, que para Ptolomeu, a Vênus está sempre entre a Terra e o Sol. E na realidade, Vênus não é verdade. Ora ele está mais perto da Terra do que o Sol, ora está além do Sol. Mas se você olhar para isso e isso, sem se preocupar com distância, só com aparência, você representa aquilo que você quer.
Inclusive, o movimento de Vênus em relação à Terra é uma curva complicada, tipo epicicloide. E você repare o seguinte, como Vênus gira mais rápido do que a Terra em torno do Sol e o Sol em torno da Terra, a velocidade de Vênus fica maior do que a velocidade angular do Sol. De maneira que aqui somam-se as velocidades. Aqui subtrai as velocidades. Mas como a de Vênus é maior que a do Sol, Vênus dá uma marcha rézinha. E isso dá a retrogradação planetária. Ptolomeu não pode adivinhar a que distância o Sol está da Terra. Mas ele descreve um movimento que, se você colocar no planeta fictício o Sol, o que é relevante para o caso, você obtém exatamente o que está acontecendo. Perfeito. Mas Ptolomeu vai mais longe ainda. Isso ainda não é suficiente para que ele fique satisfeito. Então ele começa a complicar as coisas. Complicar quer dizer, a introduzir modificações que aproximem mais o resultado do que ele acha que é a verdade. Bem, eu vou dizer o que ele faz. Bom, ele naturalmente começa usando isso aqui. O excêntrico. Ele já sabe que ele precisa trazer a Terra um pouco para cá para as coisas darem certo. E ele faz mais. Ele introduz simetricamente a posição da Terra um ponto. E o planeta fictício gira nessa circunferência num movimento uniforme, não em relação ao centro, mas em relação a esse ponto. Vamos lá. Isso se chama deferente. O nome técnico dado para esse círculo. Isso é o deferente. Isso é o epiciclo. E esse ponto é chamado de equante. Hoje nós sabemos por que é que a equante existe. Ou melhor, por que é que Ptolomeu teve que introduzir a equante? E a razão é uma razão muito simples, que está ligada com a órbita elíptica. A órbita elíptica tem dois focos. A gente sabe que o movimento do astro é ligado pela lei das áreas de Kepler. Essa lei das áreas faz com que ele ande mais depressa aqui do que aqui. Acontece, por alguma razão, que essa lei das áreas pode ser bem representada colocando um movimento uniforme em relação ao foco oposto. Isso a gente sabe hoje. Desde que a excentricidade não seja muito grande. Ou seja, se a excentricidade é pequena, como é o caso de uma órbita de Vênus, essa correção de dizer que, em vez da lei das áreas de Kepler, o planeta se move uniformemente em relação ao foco oposto, dá uma boa correção. Ptolomeu não sabia de elipse, não sabia de foco oposto, mas era um homem tremendamente imaginativo. Ele descobriu que assim ia bem. O que, de maneira nenhuma, não é pouca coisa. Você tem que ser um gênio da astronomia para você acertar essas coisas. Principalmente levando em conta o fato de que, como essas órbitas não são no mesmo plano, você ainda tinha que dar uma inclinaçãozinha no epiciclo para acertar o movimento de latitude, porque as árvores não são do mesmo plano. Isso ele sabia. Você imagina que cálculo miserável era preciso fazer usando geometria pura para você obter esses efeitos. Hoje nós obtemos isso com cálculo diferencial integral, é claro. Mas usando geometria pura, como Ptolomeu conseguia
usar esses resultados espantosos? Bem, para um planeta exterior, posso falar brevemente, a situação é semelhante. Você imagina o seguinte, tem um planeta como Júpiter. Bom, vamos lá. Para nós, vamos pensar em azul. Para nós, a Terra está aqui, o Sol aparentemente gira em torno da Terra e Júpiter gira em torno do Sol. Então, nós temos aqui uma circunferência, que é a órbita aparente do Sol, e uma circunferência de Júpiter em torno do Sol. Se você agora, nessa outra cor, você construir com esses dois, um paralelogramo com esses dois lados, você pode olhar o problema também assim. Esse ponto, esse verso paralelogramo, passa a ser um planeta fictício. Então, o planeta fictício gira em torno da Terra numa órbita que é a órbita do Sol a Júpiter. E Júpiter gira em torno do planeta fictício, repetindo a órbita da Terra. Isso representa a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Em vez de você ir da Terra ao Sol e depois do Sol a Júpiter, você faz o contrário. Você vai da Terra ao planeta fictício e depois do planeta fictício, Júpiter gira em torno dele e tudo fica certo. Bem, vocês podem imaginar o trabalho que isso dá. E, principalmente, porque essas técnicas vão dando bons resultados até que elas empacam em dois astros, Mercúrio e Lua. Bom, primeira coisa, Mercúrio é um objeto ruim de observar. Ele está sempre perto do Sol, mas ele só pode ser observado antes do Sol nascer e depois do Sol se pôr. E é sempre observado perto do horizonte. E o horizonte é o pior lugar para se observar, porque sempre tem morro, árvore, coisa qualquer, poluição, o que você quiser, está tudo lá no horizonte. Primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que de todos os planetas, tirando Plutão, que agora é um semiplaneta, não interessa, Mercúrio é o que tem a órbita mais excêntrica. É a maior excentricidade de elipse em Mercúrio. Isso introduz complicações extras e que esses métodos não são capazes de representar bem. E Ptolomeu, então, teve que inventar mais complicações, que eu não vou entrar em detalhe, não nos interessa. Mas, em vez de você ter, por exemplo, uma deferente num ponto fixo, o centro da deferente também gira. E a equante também não é fixa, também gira. E dá uma complicação miserável para você representar o que faz Mercúrio. A Lua tem um problema semelhante. É que o Sol está suficientemente perto para deformar a órbita da Lua. De maneira que você colocar a Lua girando em torno da Terra só não dá bom resultado. Você tem que levar em conta as perturbações do Sol. E isso implica em, novamente, epiciclos deferentes, equantes e excêntricos, com tempos em pontos variáveis, fazendo uma geometria extremamente complicada. Tão complicada é a geometria que, se você levar a sério a construção de Ptolomeu, a Lua deveria variar de diâmetro aparente de um fator de 1 para 2, o que é patentemente absurdo. Todo mundo em Ptolomeu sabia que isso não é verdade. Isso indica que Ptolomeu estava preocupado com a posição do astro. Não estava preocupado com o brilho aparente. Como Eudoxos, certamente parece que estava também. Então você consegue uma representação razoável, para a época, excelente para a época, para você prever a posição dos planetas. Esses sistemas se mantiveram por muitos anos. A única coisa que se fazia era você corrigir o valor dos parâmetros. Naturalmente que, como esse sistema não está certo, exato, com o passar do tempo, ele vai se degenerando. As coisas vão ficando piores. Claro. Então você tem que recalcular os números.
a velocidade de rotação, a posição das equantes, a posição da deferente, para voltar ao sistema a funcionar razoavelmente por algum tempo. Isso se sabia, e não sabia como substituir isso. Bem, essa é a herança que os gregos nos deixaram em termos de astronomia. Depois daí, várias coisas foram tentadas, foram feitas, foram comentadas, foram argumentadas, mas não houve progresso sensível até a época de Galileu, quando ele voltou o telescópio para, ou a luneta astronômica, se quiserem, para observar o céu. E começou a obter resultados decisivos. Por exemplo, Galileu mostrou, espero falar depois disso, não sei quando, mas posso dizer já, mostrou que a Lua era semelhante à Terra. Tinha um relevo, tinha montanha, tinha cratera. Isso, você pode dizer, e daí? Para as concepções da época, a Lua era absolutamente esférica, porque ela estava na região superior à Terra, supraterrestre, onde tudo é feito por perfeição, onde existe um elemento éter superior e onde tudo deve seguir as normas divinas. E você vê uma Lua que parece com a Terra, aquilo chocava as pessoas. A Lua é coisa de Deus. Então deve ser esfericamente perfeita e lisa. Não deve ter as irregularidades que a Terra tem. Por exemplo, Galileu observou o satélite de Júpiter. Isso foi um golpe. Porque, na ideia tradicional, o centro da rotação deve ser tudo, deve ser a Terra. Como é que alguma coisa vai girar em torno de Júpiter? Se alguma coisa pode girar em torno de Júpiter, pode girar em torno do Sol também. A Terra não perdeu esse monopólio de centro do universo. E a coisa talvez mais decisiva que Galileu fez, deixa eu aproveitar essa figura, essa não. A coisa mais decisiva que Galileu fez foi justamente, aqui está, mostrar que essa concepção é insustentável em profundidade e que o correto deveria ser essa. Porque se você adapta essa concepção, a Lua está sempre entre a Terra e o Sol. Logo, a Lua nunca pode ficar cheia. A Lua ou é nova, ou é minguante, ou é crescente, mas cheia não pode ficar. Porque para a Lua ficar cheia, ela teria que ficar além do Sol para ser iluminada totalmente pelo Sol, aqui, e a Terra ver a Lua cheia. Aqui é impossível. E Galileu, com a sua luneta, mostrou que, de fato, a Lua tinha fases iguais às da Terra. Isso contrariava a ideia de Ptolomeu, obviamente. Então, certamente o telescópio foi um instrumento essencial para o desenvolvimento da astronomia. Mas, enquanto não tinha telescópio, não tinha jeito. Bem, para encerrar a aula de hoje, eu vou começar a falar um pouco na matemática da Grécia. Ou melhor, a matemática desse período. Antes, eu queria fazer uma observação que os gregos deixaram para a posteridade um dilema sobre o sentido da astronomia. Havia duas correntes. Havia a corrente dos chamados de matemáticos, entre aspas. Os matemáticos, entre aspas, diziam o seguinte: a finalidade da astronomia é você prever a posição dos astros. Então é você fazer construções geométricas, analógicas, que, para usar o palavreado medieval, salvavam as aparências. Quer dizer, representa aquilo que está acontecendo. A outra corrente dos físicos, entre aspas também, achavam que não. A finalidade da astronomia é você descobrir por que as coisas acontecem.
Não basta você saber como acontece. Eu quero saber por que acontece. Qual é o esquema? Qual é o mecanismo que faz com que os astros andem dessa maneira? Qual é a força que os obriga a fazer isso? Essas pessoas eram muito críticas à ideia de Ptolomeu, por razão muito simples. Por que é que a deferente vai girar em torno de um centro que não é a Terra, onde não tem nada? Se não tem nada, por que não outro lugar qualquer? Por que é que vai girar uniformemente em relação a Equante? Na Equante é um lugar vazio. Por que esse lugar tem algum privilégio? Num sistema geocêntrico, você imagina que a Terra tem uma virtude superior capaz de controlar os astros, porque lá está a matéria da Terra. Mas, numa representação analógica, geométrica, você bota lá o centro do compasso em pontos onde não tem matéria nenhuma. Por que isso? O que causa isso? Como é que os astros se movem? Serão realmente esferas rígidas, giradas por alguma força superior? Então, essa dicotomia, essa separação da astronomia, ela existiu desde a Grécia e ela permaneceu até a época de Galileu. A igreja cristã, em geral, ela gostava dos matemáticos. Por quê? Porque as coisas acontecem, isso é uma questão da revelação religiosa. O astrônomo tem que se preocupar em descobrir onde é que o astro está indo e não se preocupar com onde ele está indo, por que ele está indo. Porque Deus é que faz isso e você não pode, de maneira nenhuma, aspirar a entender os desígnios divinos. Essa ideia começou na Grécia e ela se propaga na Idade Média e ela atinge até a época do cristianismo. Mas para falar em matemática não tem muito tempo. O primeiro nome a citar é o de Euclides. A gente sabe muito pouco sobre Euclides. A gente tem uma ideia de quando ele nasceu, quando ele morreu. Ele floresceu, vamos dizer assim, ele exerceu a sua atividade em torno de 300 a.C. É por aí. Um pouco antes, um pouquinho depois e um pouco antes. A gente sabe que Euclides era um indivíduo que veio da Grécia, que ele esteve em Atenas, esteve na academia de Platão e depois foi para Alexandria, a convite, naturalmente, do primeiro dos Ptolomeus. Da pessoa dele, a gente não sabe quase nada. Os antigos, eles se preocupavam com as obras dos indivíduos. De maneira que as referências que nós temos das pessoas são muito limitadas e, em geral, se resumem a anedotas. A anedota quer dizer o seguinte: uma história pitoresca sobre alguém, que alguém conta, mas às vezes as pessoas contam mesmo a anedota de várias pessoas. Há duas anedotas famosas sobre Euclides. Uma está ligada ao fato de que, no Egito, havia dois tipos de estradas: as estradas reais e as estradas comuns. As estradas reais eram as estradas por onde passava o correio dos reis, que eram mais bem lisas, mais bem mantidas, mais bem conservadas. As outras ficavam meio ruinzinhas. E conta-se, pelo menos segundo a anedota, que o Ptolomeu de Alexandria, quando olhou para os elementos de Euclides e viu aquele negócio daquela grossura toda, perguntou se não havia para Euclides, se não havia uma maneira mais simples de aprender geometria. E Euclides disse o seguinte: majestade, não há estrada real para geometria. Que se quiser saber geometria, vai pegar a dureza mesmo. Vai estudar os teoremas, vai dar duro, porque caminho fácil não existe mesmo. A outra história que contam nele é que ele estava dando uma aula em Alexandria e tinha um aluno lá que perguntou
para ele, quanto é que ele ganhava, que vantagem ele levava em aprender geometria. E contam que Euclides chamou um escravo, naquela época você cheio de escravatura, chamou o escravo e disse: "Ô escravo, vem aqui, dá uma moeda para esse rapaz. Ele é daqueles que precisa ser remunerado para cada coisa que ele aprende." Bem, isso se conta. Bem, a produção de Euclides é uma produção variada. Coisas que eles fizeram, que ele fez, se perdeu, infelizmente. Sobrou um tratado de ótica, que ele escreveu. Eu já mencionei aqui que nesse tratado aparece a ideia antiga da visão, que a visão é o tato à distância, né? O olho emite alguma coisa imperceptível que ela vai procurando as coisas e quando acha, manda a resposta para nós. Mas aparece muito mais coisa em Euclides. Euclides é a primeira menção escrita que se sabe da lei da reflexão, igualdade do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão. Certamente deve ser coisa bem mais antiga. Mas Euclides, nessa obra, tem muita coisa sobre perspectiva. Inclusive, ele chama a atenção para o fato de que é muito difícil, olhando, avaliar o tamanho do objeto. E ele dá o exemplo clássico. Se você olha duas paralelas, elas se encontram no infinito. É muito difícil, embora a distância entre os trilhos seja sempre a mesma, numa estrada de ferro, por exemplo, de hoje, eles parecem que vão diminuindo. Então é difícil você ter cuidado em avaliar a distância das coisas. Euclides tem um tratado de cônicas famoso, que se perdeu. Gostaríamos muito de ter esse tratado de cônicas. Nós sabemos que ele existiu por referências de terceiros. Gostaríamos muito porque para ver qual era o estado das cônicas na época de Euclides. O único tratado de cônicas que nós temos é o de Apolônio. E o de Apolônio já é incrivelmente sofisticado. Bem, a principal obra de Euclides, e essa sobreviveu, felizmente, são os famosos elementos de geometria. Os elementos de geometria oferecem um enigma para nós. É a primeira obra de geometria completa que nós temos manuscrita, que sobrou. E, ao mesmo tempo, é uma obra incrivelmente completa e complexa. Então, você vai dizer, isso apareceu de repente? Não, não pode. Teve indivíduos anteriores? Teve indivíduos anteriores. Certamente, matemáticos anteriores fizeram coisas e Euclides, ele compilou, juntou informações, botou coisas dele também, certamente, e arrumou numa ordem lógica. Agora, infelizmente para nós, Euclides é super econômico em referência. Ele não menciona ninguém nem a si mesmo. Se ele dissesse, olha, isso aqui eu tirei de fulano, isso aqui veio de ciclano, isso aqui fui eu que inventei, não tem nada disso. Você tem uma obra seca, absolutamente seca, muito completa, muito sofisticada e nada antes. É muito provável que, como quando não havia imprensa, e você tinha que copiar à mão todos os manuscritos, que as obras mais importantes obscurecessem as antigas. Ou seja, você deixa de copiar a obra velha e começa a copiar só a nova, como é completa. E aí o número pequeno de manuscritos possíveis faz com que isso desapareça. De maneira que nós temos apenas uma obra seca, pronta e completa. Os elementos de geometria são incrivelmente completos. Eu vou citar aqui, ele é escrito em 13 partes, o que se chama de livros, são 13 livros, são 13 capítulos. Nesse capítulo tem um capítulo de geometria e uns capítulos de aritmética. Em geometria, ele tem tudo. O que é que quer dizer tudo? Triângulos, paralelogramos, círculos inscritos,
circunscritos, polígonos, circunferências, relações métricas de circunferência, figura inscrita, circunscrita, figura semelhante, proporção, geometria espacial, área, volume de esfera, cone, cilindro, pirâmide, poliedro regular, tudo. O que você tem no livro de geometria colegial os antigos eram bem mais completos que os de hoje, claro. É o que tem Euclides. Só falta para as seções cônicas que ele escreveu uma obra separada e que está perdida. E em aritmética, também ele tem tudo que uma aritmética hoje possui. Por exemplo, números inteiros, pares, ímpares, primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, propriedades das operações, quer dizer, a comutatividade, a associatividade, distributividade, números irracionais, progressão aritmética, geométrica, produtos notáveis, equação do primeiro e segundo grau. Tudo lá. Tudo lá. Naturalmente que eu já falei aqui que a forma dele fazer é geométrica. Número para ele é o comprimento do segmento de reta. Produto de 2 números é a área do retângulo. Produto de 3 números, a área do volume do paralelepípedo. E todos os teoremas de aritmética são mostrados por alguma analogia geométrica. Ela não tem número, ela não tem símbolo, ela não tem nada. É geometria pura aplicada à aritmética. Essa obra, famosíssima, né? Já falei que ela serviu de texto até o século XVII, século XVIII. Todo mundo lia Euclides. Ela não é perfeita. Ela tem erros. É claro, tem demonstrações que podem ser melhoradas, tem complicações desnecessárias e a axiomática dela é deficiente do ponto de vista de hoje. Por exemplo, coisas que hoje não se admitem, mas que Euclides escreve e era perfeitamente adequado para a época. Por exemplo, reta é o comprimento sem largura. Nenhum geômetra hoje admitiria esse tipo de definição. Não é definição. Mas você entende que a ideia intuitiva para quem lê está boa. Por exemplo, o que é ângulo? É a inclinação entre duas retas coplanares. Claro que o geômetra de hoje vai dizer que isso é absurdo. O que é inclinação? Como é que ele vai definir? Tem que definir primeiro inclinação para depois definir ângulo. Mas se você olha para a perspectiva da época, a figura está muito boa, você entende o que é. Aliás, isso é típico da evolução da matemática, né? Típico. Que é o seguinte, quando você fez o cálculo diferencial integral, você fez na marra. Foi fazendo fórmulas sem se preocupar com rigor. A história da matemática está cheia de barbarismos matemáticos feitos por vários matemáticos, sem dúvida nenhuma. Depois é que você se preocupa com saber o que é limite, o que é se a série converge ou não, como é que define direitinho, o que é continuidade. Mas no começo era você fazer cálculo usando aquelas fórmulas que estão dando certo. E às vezes você tropeça, faz umas divergências absurdas, umas coisas nesse sentido, mas vai tocando. Contam que D'Alembert, quando eu dava aula, e um aluno começava a ter dificuldade com essas coisas, ele dizia, vai continuando, a convicção vem com o tempo. Você acaba dominando uma técnica, mas você não domina a lógica profunda da técnica. Isso vem para depois. Você definir exatamente o que é número racional, e você definir o que é o número transcendente, e compor a precisão, definir o que é convergência, o que é limite, o que é função contínua. Isso é do século XIX, do XIX que vem. Antes você estava fazendo conta de todo jeito. E às vezes com uma série de tropeços, o que não vem ao caso. Bom, na próxima aula, eu vou parar aqui, na próxima aula eu vou falar sobre o famoso problema do quinto postulado de Euclides. Euclides deixou uma série de postulados e o famoso quinto postulado deu origem a uma polêmica interminável. Todo mundo achava que ele não era postulado e podia ser demonstrado.
e gastou-se esforços imensos em demonstrá-lo. E fizeram um número enorme de demonstrações erradas. Depois se descobriu, no século XIX, que realmente aquilo é um postulado e que se você negar aquele postulado, você cria uma geometria não euclidiana. Eu vou falar isso na próxima aula.